Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui com a médica otorrinolaringologista Tatiane Vaccaro Campos para falarmos sobre doenças relacionadas ao ouvido, da otite à labirintite, tudo o que você precisa saber. Tatiane é formada pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora pela USP, responsável pelo ambulatório de zumbido do grupo de implante coclear do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Atua há mais de 20 anos cuidando de adultos e crianças, com foco de atuação em problemas relacionados à perda auditiva, tontura e zumbido. Tatiane, seja muito bem-vinda ao Healthcast Alpha. Andréia, que prazer estar aqui com vocês, né? A gente sonha tanto por esse momento, ele chegou agora. É um prazer imenso, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso e muito rico de informação para todo mundo. Com certeza. Conheço seu trabalho há muitos anos, né? Quero deixar aqui registrado, né? Você é meu otorrino, inclusive, né? Inclusive, né? Tá vendo? Olha. Inclusive, né? E eu tenho um prazer enorme, né, de tê-la aqui. E assim, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, porque eu acompanho a tua trajetória há muitos anos, né? A admiração é totalmente recíproca, né? A gente está caminhando juntas há muito tempo, às vezes mais pertinho, às vezes em paralelo, mas o importante é que a gente, cada uma no seu local de trabalho, consegue trazer coisas muito importantes para o público, né? Para os pacientes, e você está aí com tantos médicos maravilhosos, trazendo tanta informação legal. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar? Vamos? Então vamos. Vamos começar falando, Tati, sobre o título da otite à labirintite, que foi sugerido, inclusive, por você, né? Explica pra gente o motivo pelo qual você sugeriu esse título. Então, a ideia é mostrar para as pessoas, né, como a otorrinolaringologia e talvez até principalmente os problemas otológicos, eles vão desde o bebezinho até um idoso, né? Não que uma otite só aconteça num bebê e uma labirintite só vai acontecer num público com mais idade, mas a gente vai transitar ali por diferentes públicos, em diferentes idades e muitas vezes um trabalho preventivo lá na infância vai cuidar dessa saúde auditiva, dessa saúde labiríntica lá no futuro. Então, da otite, que é a mais prevalente em criança, uma labirintite, que é um pouco mais prevalente na idade mais adulta, ela abrange todo esse cenário, que é o que eu também faço no meu consultório, né? Por mais que eu tenha um foco de atuação mais específico, né, em sintomas de otoneurologia, como você mesmo citou, perda de audição, tontura, zumbido, eu trabalho com otorrinolaringologia geral, desde o bebezinho até, eu falo que é de 2 dias a 102 anos, Que né? legal. Com esse foco de tratamento, mas mais do que tudo, orientação e prevenção, que eu acho que são fundamentais. Nossa, perfeito. Agora eu entendi o porquê do título, essa questão da cronologia. Gostei, foi muito legal esse título, né? Foi bem criativo, gostei muito. Tatiane, vamos falar agora sobre as crianças, né? Muita gente só pensa em audição quando o problema já está grande, né? Já está enorme, né? Já tem um problema muito mais sério. Como os pais podem perceber que uma criança talvez não esteja ouvindo bem? E aqui eu vou fazer um gancho aqui. Às vezes a criança parece desatenta, dispersa. Pode ser audição e não o comportamento? E uma das causas mais comuns nessa fase são as otites, né? Então, vamos começar pelo começo, né? Então, você falou uma coisa muito importante que é só dar atenção para a coisa estar muito evidente ou quando ela está com um problema muito maior. E na criança, em algumas situações, a perda auditiva ela pode passar despercebida, né? Às vezes, nem desatenção ela demonstra. Porque a criança, ela tem uma plasticidade neural tão grande que às vezes ela vai conseguindo se desenvolver apesar da deficiência. Então, assim, existem os marcos, né, auditivos, né, eu não vou listar todos aqui, mas tem alguns sinais para cada faixa etária que podem ajudar a gente a observar. Então, aquele bebezinho bem pequeno, né, então tem um reflexo muito importante que chama reflexo cócleo-palpebral. O que que é isso? O som entra aqui pelo ouvido, vai para a cóclea, que é onde tem a célula auditiva. Quando tem um som intenso, todos nós geralmente piscamos, né? Então, um bebê que bate a porta, ele não se assusta, não se mexe, não pisca,
Isso já pode ser um sinal de alerta, né? Um pouquinho maiorzinho é um bebê que começa a balbuciar, começa a fazer barulhinhos, né? Então, também esse bebê que é muito quieto, muito calminho, não balbucia, também pode ser um sinal de alerta. Uma criança um pouco maior, aí acima de 6 meses, ela começa a reconhecer o próprio nome. Então, se o pai chama, né, Lucas, e ele não olha, não vira, opa, ficar atento também. Ele começa a repetir né, sílabas. Então, a gente fala, bububu, bababá. Eles costumam repetir. Também é uma coisa para ficar atento. Crianças já um pouquinho maiores, 1 a 2 aninhos, elas começam a aparecer os atrasos de fala, né? Então, é aquela criança que os pares já estão indo, as crianças da mesma idade, o priminho fala tudo, mas meu filho não fala. Tudo bem, pode ser só uma questão da criança ter uma imaturidade aí um pouquinho maior da parte do sistema auditivo, ou melhor, até neurológico, e tá tudo bem, mas já deve ficar atento, e quanto mais precocemente a gente avalia, melhor, né? Crianças um pouco maiorzinhas, 3, 4 anos. Um dado importante aí, né, acima dos 2 anos, 3, 4 aninhos, né? Uma criança em torno de 3 anos, ela precisa ser compreendida na sua fala por um estranho. Então, se o pai e a mãe falam, ela fala tudo, né? Eu entendo tudo, mas só o pai e a mãe entendem, tem um problema aí, tá? Crianças maiores, então, pode ter troca de fonemas. Uma criança que prefere ficar pertinho do professor, não consegue, não se dá bem com barulho, se irrita muito facilmente, isso em qualquer faixa etária também. Então, uma criança que se irrita por tudo, às vezes ela não consegue identificar que a dificuldade é compreensão, né? Já mais na fase de alfabetização, então, dificuldade de aprendizado pode ser um sinal também, né? Porque é isso, a criança ela não sabe o que que é normalidade. Então, às vezes, ela não sabe dizer, a menos que ela tenha ouvido de forma normal e ela passa a ouvir mal, ela não sabe dizer para a mãe e para o pai, eu não estou ouvindo, Tudo a ver. né? E aí, obviamente, tem também os exames que são feitos lá na parte neonatal, é feito o teste da orelhinha, né? Que são as emissões otoacústicas, que vai avaliar. Se a criança tiver risco, ela tem outros exames que vão ser feitos, acho que não cabe aqui a gente detalhar isso. E uma coisa que eu sempre recomendo é, uma criança, mesmo que se desenvolveu tudo bem, fazer uma audiometria na entrada do Fundamental 1, mesmo que ela não tenha queixa. Perdas auditivas unilaterais ou perdas mais leves podem passar como aquela criança, como eu falei, que não tem queixa nenhuma, mas ela vai com mais dificuldade, só que ela é tão boa que essa dificuldade não aparece, né? Entendi. E essa questão de audição na criança, não existe tratamento, é só colocar o aparelho? Não, na verdade depende do tipo de perda. Até você falou, né? As otites são causas importantes, né? Então, assim, se a gente pensar na faixa etária pediátrica, tá? A otite vai ser um fator que pode estar relacionado a uma perda de audição, porque ela é bastante prevalente nessa faixa etária, né? Só que a otite média aguda, que é aquela dor de ouvido, ela geralmente vai dar uma privação auditiva temporária durante esse período de dor, né? Mas aí a gente às vezes vai para um outro lugar, que é a otite serosa, que é a otite que persiste ali. Mas depois a gente pode falar melhor nesse assunto. Mas voltando, então, depende do tipo de perda, o tipo de tratamento que vai ser feito. Então, se o meu problema é na condução do som, eventualmente eu posso ter tratamentos cirúrgicos para fazer, né? Legal. Se o meu problema é na recepção do som, é lá na célula auditiva, no nervo auditivo, principalmente na célula, que é o mais comum ali também, dependendo do grau, é possível que eu corrija com o aparelho. Se eu tiver uma perda severa profunda, o aparelho, por melhor que ele amplifique o som externo, eu não vou ter capacidade de captá-la na minha célula para mandar para o cérebro. Então, é onde entra o implante coclear em algumas situações, né? Então, o que vai determinar qual o tratamento é o tipo e o grau da perda de audição que ele tem. Nossa, perfeito, perfeito. Tatiane, falando em otites, eu fiquei sabendo que existe um tipo de otite que pode não causar dor, mas causa perda de audição. Você já falou, já meio que falou sobre isso, né? Isso, então, é exatamente isso. Então, a É. otite serosa, o que que acontece? Então, existem algumas condições anatômicas que podem favorecer. Então, só para explicar um pouquinho melhor, a otite serosa seria o catarro dentro do ouvido. Ah, Ele está lá atrás da membrana timpânica. dá a impressão que é cera, né? Isso, é totalmente diferente de cerumen, que é aqui fora e que você limpa no consultório, né? Então, é uma secreção que fica retida atrás da membrana timpânica, e com isso ele impede a chegada
adequada do som no órgão receptor lá, que é a célula auditiva, tá? E essa otite serose, então, ela pode acontecer após episódios de otite média aguda, teve pus, tratou, melhorou o pus, ficou catarro. Esse catarro, ele pode ficar aí por um tempo. Só que se ele fica de forma crônica, né, ele perdura por mais que 3 meses, ou qualquer resfriado, a criança acumula essa secreção e ela não absorve rapidamente, a gente vai para esse tipo de otite, que é a otite média serosa, né, que é um muco, e que pode realmente não ter dor, só ter privação auditiva. Algumas condições anatômicas favorecem isso. A mais comum é a adenoide grande. Então, a criança que tem adenoide grande, que fica bem no fundinho do nariz, ela pode obstruir o canalzinho que drena essas secreções do ouvido, que é a tuba auditiva, e favorecer a juntar secreção ali dentro, né? Então, e é uma coisa que às vezes, se a criança não tem dor frequente, ou se ela não sabe pontuar, né? Às vezes você só sabe examinando. Então, a avaliação de rotina do pediatra também é super importante, porque ele acaba vendo mais, né? E se você já tem um histórico de ter tido, né? Sua criança já tem um histórico de ter tido otite, levar para o otorrino também fazer esse segmento. Perfeito. Explica pra gente, a adenoide tem a ver com a garganta, né? A amígdala são essas estruturas que a gente tem na garganta, né? As duas estruturas ali. A adenoide é uma estrutura... Ele é um tecido que ele pode hipertrofiar, ele é normal do nosso organismo, mas quando ele está aumentado, ele pode causar problema, mas ele fica no fundo do nariz, não é visível a olho nu, né? A gente precisa fazer o exame de imagem, raio-x não é o mais indicado, o exame melhor é a nasofibroscopia, que é aquela câmerazinha que introduz pela narina e consegue visualizar não só o tamanho da adenoide, mas se essa adenoide tem secreção crônica, se essa adenoide está obstruindo o ducto da tuba auditiva, a relação com o tamanho do crânio da criança, então é o exame superior. Perfeito. Legal. Em que momento vocês, otorrinos, pensam em colocar o tubinho no ouvido? Entendi. Então, o tubinho, né, o famoso tubinho, é o tratamento da otite média serosa quando ela não resolve. Então, em geral, assim, quando persiste por mais de 3 meses, você faz otoscopia anti-alteração, e no exame de audiometria isso está reduzindo a audição da criança, pode ter no adulto também, mas é mais difícil a gente ter otite serosa no adulto. Você tem indicação de colocar o tubo de ventilação. Uma outra situação são crianças que às vezes até ela não fica 3 meses, mas ela faz infecções de repetição, que seriam mais de 3 episódios em 6 meses ou 4 episódios em 1 ano, e depois disso ela fica um tempo de serose. Então, entre infecção e serose, ela passa quase o ano todo com algum grau de privação auditiva. E algumas situações especiais. Então, só para a voz voltar, que é o normal, né? Então, por exemplo, a criança ela já tem um atraso de desenvolvimento de fala por outros motivos, ela tem um déficit sensorial, uma criança que tem baixa visão. Então, mesmo que ela não fique o tempo todo com serose, mas o período que ela fica, o impacto é muito maior, né, para o processamento auditivo, para aquisição de linguagem. Então, em alguns casos específicos, a gente não segue exatamente essa regra, né? Agora, esse tubinho, ele é um tratamento que você tira depois de um tempo ou é uma coisa que é tipo cirúrgica? É tratamento cirúrgico, Ah, tá. né? A membrana timpânica, ela é o fundo do canal auditivo, né? Então, a gente tem aqui o canal, no final tem uma parede que é a membrana timpânica, a secreção está aqui. Então, por microscopia ou visualização com endoscópio, a gente vê isso aqui, faz uma lancetagem, um furinho, aspira essa secreção e introduz essa peça que lembra um carretel de linha bem pequenininho, e que ele fica uma parte para dentro da membrana timpânica e outra parte para fora. Ela tem um furinho. Ah, tá. Através desse furinho, o ar consegue entrar, cicatrizar esse tecido. E esse tubo, pela regeneração da membrana timpânica, ele vai sendo expulso para o canal auditivo espontaneamente. Que bacana. Então, você não precisa reoperar para tirar. Que legal. Raros casos que o tubo não sai, tem que reoperar, mas é muito raro. Então, lá pela centro do segmento, o tubinho tá aqui no canal e a gente tira como se fosse tirar uma Que cerinha. legal, é super legal ter essa solução, né? Sim. Muito legal. Pensando agora nos adolescentes e até nos esses são adultos, baratos, imagino. A gente vive com fone de ouvido, né? O uso de fone realmente pode causar perda auditiva.
E fazendo um gancho aqui, existe um limite seguro de volume ou tempo, né, de exposição ao ruído? né? Então, assim, isso é um mal do século, eu diria assim, né? Os ruídos em excesso. Então, o que que a gente tem que pensar do fone, né? O problema não é o fone em si, é o volume que a gente usa nesse fone. É, e o fone de ouvido, ele é prejudicial no sentido de que toda essa intensidade sonora, ela está sendo jogada lá dentro do ouvido, muito perto da célula auditiva, diferente de um som externo, que vai dissipando, né? E vai chegar com uma intensidade um pouco menor aqui. Então, toda aquela intensidade está chegando com tudo. Então, assim, relativamente seguro, né? A gente tem a regra do 60-60. Então, é usar 60% do máximo de volume daquele aparelho que você está usando, então do seu celular, de onde você está conectado com o fone, 60%. no máximo 60%, Tá. e no máximo 60 minutos contínuos, né? Então, 1 hora, e aí você dá um intervalo. 10, 15 minutos de intervalo. O ideal ainda é que a gente não ultrapasse, não use muitas horas, né? Então, mesmo dando intervalo, que a gente não fique 2, 3 horas, tá? Mas tem pessoas que têm que trabalhar. É, Então, num volume baixo, né? Uma intensidade pequena, os melhores são os fones de concha, isso eu não né? sabia. Porque eles atenuam mais o ruído Faz externo. sentido. Então, você não tem que É. ficar elevando o volume do equipamento para brigar com esse som externo, né? Fones com cancelamento de ruído, em algumas situações, pode ser interessante Nem também. sabia que existia. Então, ele tem, né, fugiu agora o termo, né? Mas ele tem uma aplicabilidade lá nele que ele Interessante. consegue fazer o cancelamento. Então, você consegue com um som bem baixo, ter qualidade auditiva e não ter competição sonora. Um parêntese só sobre os fones de cancelamento de ruído, né? Que o cérebro, para ele conseguir se dar bem no barulho, ele precisa treinar isso, né? Então, se a gente também só usa fone com cancelamento de ruído o tempo inteiro, por muitas horas, a gente deixa o cérebro meio preguiçoso para ouvir no ruído. Então, é só um cuidado, assim, né? Mas uma situação, eu vou correr, né? E vou correr, gente, numa pista segura, tá? Fone de ouvido na rua é muito perigoso, tá? Você precisa ouvir o carro, você precisa alguém buzinando, né? Ainda mais com carros elétricos. Exatamente, que já tá complicado para isso também. Então, assim, mas você vai, sei lá, vai para academia, que é seguro, vai correr numa pista segura, aí você tem ali o seu fone com cancelamento, não vai ter aquela competição, vai ser muito mais seguro. Ah, interessante. Legal. E Aí eu queria gostei do fazer, 60-60. é, e eu queria fazer agora eu vou olhar para você, adolescente, que eu não sei se você vai ver esse podcast, mas a sua mãe vai ver, Ele vai ver, sim. né? Eles adoram podcast. Jogos, né? Jogos. Essa galera joga por muitas horas, né? E os jogos têm cada vez mais sons muito intensos, sons caóticos, que inclusive têm um porquê. Eles são caóticos para fazer você não passar para os outros níveis. Tem um porquê disso tudo. Então, também, assim, volume baixo, gente. Eu sei que é mais legal ouvir o barulho alto, mas essa conta vai chegar lá na frente, vocês não vão curtir. Então a gente tem que pensar, porque o jovem não percebe, não tem problema, né? Então, Não. isso é uma coisa que vai vir num momento que às vezes a gente não tem mais como voltar atrás para aquele impacto. Nossa, você vê, a audição é super importante, né? Exato. E aquela sensação de ouvido tampado ou apito depois de um show, é um alerta, é isso? Ele tem duas coisas que aqui a gente pode acontecer, tá? Mas sim, ele pode ser um alerta, tá? Mas não é para nada para o pessoal ficar desesperado se já ouviu isso ou se Dá vai, medo. né? Porque assim, ele pode tanto indicar uma fadiga auditiva, um trauma temporário de audição, tá? Quanto a contração de músculos da orelha média, que acontece justamente para defender a parte da célula auditiva dessa intensidade sonora muito alta, tá? Então, quando que ele é um alerta muito importante? Quando ele não melhora, né? A maioria das vezes melhora nas primeiras 24 horas, mas se tá há 2 dias com a sensação de ouvido tapado ou com um zumbido, principalmente se de um lado só, né? Pensar que pode ter havido ali um trauma, e aí quanto mais cedo a gente atuar, melhor as chances daquilo ser revertido. Então, como que a gente vai pensar se é o músculo que contraiu ou se foi um trauma sonoro, né? Então,
pensar no ambiente que você estava, né? Então, assim, eu estava, por exemplo, muito mais perto da caixa de som do que eu normalmente estou. Ah, tá. O som estava com uma qualidade boa, eu tinha aquele som muito estourado. Teve, de repente, um pico de som muito intenso, e naquele momento eu senti um desconforto, né? Ou foi um estouro. Se foi algo mais tipo, tava um volume razoável e de repente deu um estouro, ou um estouro de um rojão numa festa, esses é melhor sempre ver, Ah, tá? tá. Mas tava num show, o show foi tudo bem, né? Eu não me senti desconfortável, eu saí com o zumbido com o ouvido meio tapado. Ele durou algumas horas e passou. Fica de olho para ver se toda vez, para ver principalmente se você se expõe muito a isso, Hum. né? Se você vai de vez em quando, passou e resolveu, ok. Agora, se melhora, mas você é aquele cara que vai muito à festa, muito a show, talvez valha a pena pensar em algum tipo de protetor. Hoje tem protetores bem legais que não interferem tanto na qualidade da música e que podem ajudar a filtrar, né? Na verdade, são filtros e não abafadores de som. Ah, que bacana. Agora, só pegando esse gancho, para abafadores de som, por exemplo, existem protetores que são super bons para pessoas, por exemplo, que dormem ao lado de pessoas que roncam e que não usam CPAP, enfim. Existe isso? Ou são só aqueles normais mesmo, que a gente já conhece? Interessante Não, isso, na né? verdade, Poderia assim, existir, né? abafadores que são melhores. Então, quanto mais vedado no canal auditivo, mais eficaz ele vai ser, né? É, então, você pode fazer sob molde. Você faz isso em em loja de Nossa, aparelho que auditivo, por exemplo, também bacana. pode ser. Boa ideia. Mas a ideia é isso. Então, aqueles de esponja, às São. vezes eles desencaixam, você tem que colocar ele lá no E fundo, bem mesmo assim ele não direitinho, é tão e não é eficaz. fácil, né? Aqueles que tem aquele guarda-chuvinha, que tem 3 Já níveis de vi. guarda-chuvinha, às vezes ele veda um pouquinho melhor, né? Ah, tá. Esses filtros, eu confesso que é uma informação que eu não sei te dizer com clareza, Tá. por exemplo, se ele serviria para Para esse esse fim, né? fim, porque a ideia dele não é tirar todo o som, né? É você reduzir só para baixar para uma intensidade segura. Então, não sei se tem um que é mega power nesse para isso, Seria sabe? interessante, É, né? Lançar alguma coisa assim, né? Que tipo, vedasse total, né? talvez tenha, mas confesso que eu nunca É, pesquisei para isso, é. né? A gente costuma tratar o ronco dos pacientes e não mandar Com certeza o outro usar o absoluta. protetor, né? Pelo amor de É uma Deus. opção também, É né? uma opção assim para um É. quebra-galho, ou sei Isso, e lá, se por um tem. acaso não consegue resolver, É, enfim. tem várias situações, né? Sei É. lá, você tá viajando, o CPAP quebra. Sim, tem CPAP do isso marido também. quebra, sei lá eu, Ou é né? a vizinha que Dá um tá, medo, né, né? É, dá que medo, tá né? viajando com você e não é seu marido, É, né? porque CPAP é uma coisa que, assim, você tem que andar, né? Tipo, na mala de mão, né? Não pode Isso, despachar o por CPAP, favor. pelo amor de Deus. É, Tatiane, muita gente ainda resiste a procurar ajuda, né? Falando sobre perda auditiva, né? No adulto e no idoso, Ah, né? que dilema, né? Pois é. Quando chega o momento de indicar um aparelho auditivo, quando chega o momento, né, de indicar o aparelho auditivo, é uma pergunta, né? E quanto mais cedo usar, melhor adaptação? Andréia, fantástica essa sua pergunta, porque assim, então, quando indicaram um aparelho de audição, tá? Isso vem mudando ao longo dos anos, né? No passado, e não é tão passado assim, a ideia era, quando a sua audição ficar muito ruim, a gente coloca o aparelho, né? Qual que é, o que que a gente precisa entender? Que existe um caminho do som, né? Que é a via auditiva periférica e a via auditiva central. Quem entende o som é o cérebro, né? O ouvido é só um órgão de captação, recepção e envio, mas quem vai entender é o cérebro, é o neurônio, que só é estimulado se o som chega. Então, se eu tenho perda celular, eu vou tendo privação auditiva para esse neurônio, ele vai atrofiando, digamos assim, tá? O termo exato não é exatamente isso, mas ele vai deixando de executar aquela função. Então, quando eu espero muito tempo, eu tenho muita privação e eu vou colocar o aparelho é um amplificador. Ele só vai pegar o som externo, dar volume para que isso chegue aqui dentro. Só que não tem neurônio para entender. Nossa. Então, é aquele caso que a gente deve conhecer muitas pessoas, principalmente idosos, né? Que falam: não, o aparelho não serve para nada, é uma barulheira, eu não entendo nada. Então, imagina que você tem um volume chegando a toda num neurônio que não consegue compreender, Não vai para o cérebro. não processa, né? É. Então,
a ideia hoje, tá? As orientações, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, tudo, é protetizar mesmo perdas leves que já causem algum impacto. Então, óbvio que isso também vai depender um pouco do da rotina do indivíduo, né? Agora, perdas a partir de moderadas já tem indicação de protetização para todo mundo, tá? Eu, particularmente, acho que todo mundo que possa tem indicação de protetizar, mesmo em perdas menores, Perfeito. tá? Para preservação neural e por conta do zumbido, que a gente vai falar mais para frente, que isso é super importante também. Então, até me perdi aqui porque eu falei do zumbido, né? Mas para preservação neural. Mas a questão é ser melhor adaptação, né? Então, sim, por isso. Porque imagina que se você está com os neurônios prontinhos para receber esse som, né? Nossa, No momento que o som entrar, você consegue entender tudo. Então, sim, a adaptação ela é muito mais fácil quando você tem toda essa via preservada, tá? Um detalhe, perdas muito pequenas, em locais, assim, às vezes a gente tem no audiograma, né, um gráfico que vai ter medidas desde sons graves até os sons agudos. Então, você tem lá um traçado. De repente, todo o início do traçado tá bom e só lá nos 6.000 Hz, 8.000 Hz, os dois agudinhos, tem uma perda não muito grande. Talvez esse paciente não tenha benefício, porque vai ser um pouco mais difícil de adaptar só aquelas duas frequências, né? Tá, tem essa questão, Então, né? isso tem que ser muito bem visto, e por isso que é muito legal também de você ter uma equipe de profissionais de audiologia trabalhando com você, que possam avaliar esse paciente em conjunto, porque muitas vezes a gente orienta o paciente a fazer o teste, ele vai sentir no ouvido dele. Você tem um profissional de audiologia, né, que é um fonoaudiólogo por trás sério, que vai avaliar se aquilo está tendo ganho ou não, e só depois do teste feito e tudo concluído é que esse paciente vai investir na compra. Que legal! Né? Ele não vai sair para a loja e comprar e depois ver se deu certo. Nossa, que legal! Né? Esse muito teste bom. é super importante. E essa questão, nem sei se a gente tem alguma pergunta relacionada, mas essa questão da demência, né? Lembra-se? A gente falava muito sobre isso no. Super, né? Então, isso é outro fator que a gente indica a protetização precoce, né? Então, assim, o que acontece? Mais recentemente, né, vem surgindo muitas pesquisas com o intuito de entender quais são as causas preveníveis ou tratáveis de demência, já que, até por conta da longevidade, a gente tem aumentado muito, né, os números de casos de demências. Então, encontrou-se nessas pesquisas que de 40 causas que eles pesquisaram, a perda auditiva não tratada, uma perda auditiva com dificuldade auditiva, né, percebida pelo paciente e não tratada, ela que tinha o maior impacto para a demência. Então, isso não quer dizer que o paciente com perda necessariamente vai ter demência, né? E que precisa ter perda para ter demência. Porém, mas se ele tem um peso tão grande e ele pode ser tratado, vamos tirar isso da jogada, com certeza. Também acho. Né? Então, pra você ter ideia, teve mais relevância que obesidade, que diabetes. Nossa. Então, é muito importante isso. É muito importante. Muito importante. Qual a maior dificuldade na indicação do aparelho auditivo? Posso, só para eu... Porque eu acho que assim, é importante explicar por quê. Né? Para não ficar um negócio perdido, assim, verdade. Peraí. Porque é uma pauta muito importante. Né? Então, assim, por que isso poderia estar relacionado? Então, tem dois fatores. Um que chama sobrecarga cognitiva. Então, é como se o fato de ter que se esforçar para ouvir acabasse usando neurônios de outras áreas que não a auditiva. Então, áreas de memória, áreas de atenção, áreas de concentração, e aquilo roubasse neurôniozinhos dessas áreas. Interessante isso. Esse é um fator. E o outro, que já está bem documentado, que é isolamento social. A perda auditiva aumenta a chance de depressão. A depressão também é um elo para demência. Então, você, diretamente ou indiretamente, você favorece esse quadro, né? Por conta disso. Tem que diminuir a probabilidade. Exatamente. Ainda mais hoje em dia, né? Como você falou, que tem muitos casos, né? Então, a gente vai falar agora sobre a maior dificuldade na indicação do aparelho auditivo, né? E eu vou dar um gancho aqui, que nos últimos anos surgiu uma associação que chamou muita atenção. Qual é a relação entre a perda auditiva e a demência? Você acabou de falar sobre isso. E o uso do aparelho pode ajudar a proteger o cérebro? Beleza, esse gancho já está respondido. E qual que é a maior dificuldade na indicação do aparelho auditivo? A maior dificuldade é o preconceito. Não tem jeito.
né? Esse é o topo. As pessoas usam óculos, né? Hoje até bengala já está sendo É mais bem mesmo, vista, tá é super verdade, elegante, é né? verdade, é Mas a verdade. pessoa tem dificuldade de dizer que usa um aparelho auditivo, né? Como se aquilo, por algum motivo, colocasse ela num local de uma. Veio a palavra inglesa aqui agora, né? Mas de uma desabilidade, eu ia falar, né? Fugiu a palavra agora, assim, né? De perda mesmo, né? De envelhecimento, É mesmo, né? De se porque colocar como estou é, é envelhecendo, estou perdendo a minha verdade, é autonomia, as verdade. minhas funções, né? E eu sempre falo para os pacientes, a sua surdez é mais visível que o seu aparelho. Porque eles não percebem que que? Ou você falar uma coisa e ele responder outra, é muito, às vezes, mais perceptível do que um aparelhinho pequenininho, que mesmo os retroauriculares, hoje em dia, eles são tão pequenos, e tem um fiozinho transparente aqui assim, então o homem de cabelo curto, às vezes você não Nossa, vê que ele está usando o aparelho. Mas a forma como você se coloca com a deficiência, né, tendo que pedir para repetir, ou se isolando para não pedir para repetir, lógico. ou entendendo de forma inadequada, vai fazer com que as pessoas percebam, É o que né? você falou, é mais visível do que o próprio É aparelho. mais visível que o próprio Nossa, super aparelho. legal, Então, adorei essa assim, não frase. ter preconceito, né? Perfeito. Eu colocaria, Não, e tanto que, assim, hoje se eu tem muitas precisasse. marcas que estão apostando em aparelhos com cara de fone de ouvido. Ai, que Porque todo legal! mundo usa fone de qualquer jeito, a bolota aqui na É orelha, verdade. mas sendo fone tudo bem, É, nossa, que legal isso, eu não né? sabia disso. Mas é muito mais visível. Tudo a ver. Olha, com cara de fone de ouvido, muito É, legal, que todo mundo usa fone de ouvido em tudo que é lugar. pois é, né? Muito legal. Tatiane, vamos falar um pouquinho dos sintomas que mais angustiam as pessoas. O zumbido. Esse é punk, né? Esse é punk. É. Zumbido e perda auditiva quase sempre andam juntos, e eu vou fazer um gancho aqui. A pessoa pode ter zumbido mesmo achando que escuta bem? Nossa, ótimo. Então, assim, sim, né? Em geral, é necessário ter algum grau de lesão auditiva para ter zumbido. Eu chamo de lesão justamente para diferenciar daquela percepção de perda de audição, né? Então, ele pode ter em algum ponto dessa via auditiva algo que já não funciona tão bem, que vai ser o start para a possibilidade de existir esse zumbido, só que ele não tem percepção de perda e pode não ter nem na audiometria. Tanto que para zumbido, né, em geral, além da audiometria convencional, que mede até 8.000 Hz, a gente pede altas frequências, que vai medir até 16.000, 20.000 Hz. A gente pede um outro exame que chama emissão isotoacústicas, que vê uma população específica de células. A gente pede exames complementares, porque eles podem sinalizar para a gente onde está essa lesão, mesmo que o paciente não perceba, porque no gráfico ainda não tem perda suficiente, ou melhor, tem lesão suficiente para estar num volume de audição que ele note que ele não ouve, tá? Hum, E eu gosto de fazer uma analogia, que é assim, imagina que a perda de audição, a lesão auditiva é para o zumbido como a nuvem é para a chuva. Então, eu preciso ter nuvem para que tenha chuva. Mas eu posso ter nuvem sem chuva? pode. Pode. Porque a pergunta que as pessoas me fazem quando eu falo que tem que ter perda de audição, eu falo, não, mas meu vizinho é mais surdo que eu e não tem zumbido. Sim, eu posso ter nuvem e não ter chuva. Tá, Então, eu posso ter perda de audição e não perceber zumbido. Não tá. ter uma percepção consciente de zumbido, Ah, tá? E isso envolve algumas questões dentro do que a gente tem da ciência atual, né? A gente aprendeu muito de zumbido nos últimos anos. Eu acho que, assim, em relação ao diagnóstico, ao entendimento da patologia, avançou muito mais do que em relação a tratamento, né? Mas, então, existe esse caminho do som, né? Que vai aqui de fora até lá no neurôniozinho. E existem algumas coisas que precisam acontecer depois da lesão auditiva para que isso culmine em zumbido. Então, uma delas que se sabe é que. Eu vou voltar só um pouquinho. Então, o que é o tá. zumbido? É uma hiperatividade dos neurônios da via auditiva central. Nossa, dos Opa, neurônios. como assim? Então, eu tenho a parte aqui de fora, a célula auditiva, o nervo, tem um problema aqui. O neurônio que deveria estar recebendo som não está. Então, por uma série de modificações, ele começa a trabalhar em hiperexcitabilidade.
tá? Isso chama de disparo neural. Então, deu o problema aqui fora, o neurônio está trabalhando a mais. Só que se esse disparo, um mandar para cá, o outro neurônio mandar para lá, isso não forma nada. Agora, se isso for sincronizado, e em alguns cérebros isso acontece, essa hiperatividade sincronizada, ela acaba fazendo o mesmo caminho que os sons externos fazem. Então, ela vai chegar no nosso consciente como uma percepção de som. Tá? Então, isso é um fator. Então, por isso que vai ter gente que vai ter perda, vai ter hiperexcitabilidade, mas não vai perceber zumbido porque essas sinapses foram diferentes. Tem uma outra coisa que também pode favorecer a ter ou não percepção de zumbido. Então, eu posso ter esses neurônios trabalhando muito rápido, mas tem uma área do meu cérebro que filtra todas as informações que estão acontecendo e que faz chegar na consciência algumas coisas e outras não. Então, esse filtro de algumas pessoas também não é o buraquinho é maior, né? Deixa passar muita coisa. E aí eu começo a perceber o zumbido. Nossa. E aí o que é uma coisa muito interessante. Depois que eu percebo, conscientemente começam a acontecer outras coisas, que é a minha reação ao zumbido. E aí a minha reação vai favorecer a eu continuar percebendo o zumbido, a eu perceber e não dar a menor bola para ele, ou eu sofrer por causa dele. Nossa, que interessante. Então, o grau de incômodo que eu vou ter com o zumbido não depende diretamente da causa do zumbido. E sim da pessoa, da característica da pessoa. De características, né? Então, não é só ser não, é uma questão de querer ou não querer, obviamente. Lógico, todo mundo gostaria de imagino, não ter zumbido, né? É. Mas desde a personalidade até a situação em que aquele zumbido foi percebida, se ela veio numa situação estressora ou não, se ela veio atrelada a um problema mais grave ou não, tudo isso vai fazer com que o cérebro entenda se aquilo é relevante ou irrelevante. Se o cérebro entender que é relevante, ele vai manter numa área de atenção. Se não, ele pode dizer isso, não importa, não vai ocupar espaço importante aqui da minha consciência. Que maravilha, que maravilha. Então tem um mundo de coisas depois que o zumbido foi gerado, sabe? E tem essa questão do áudio alto, né? Que pode gerar zumbido. Não tem isso? Do som alto, por exemplo, o fone de ouvido. Pode gerar zumbido, não então, pode? mas por quê? Por aqueles dois mecanismos que a gente falou lá. Então, ou porque o som está lesionando a minha célula auditiva, gerou lesão auditiva, ou porque ele temporariamente fez esse músculo contrair, mas daí é temporário, né? Ah, tá. Se a musculatura provavelmente vai ser temporária. Que a gente falou lá atrás. Né? Mas é por conta disso, porque o som, então, assim, o som de alta intensidade, né? A exposição a sons de alta intensidade é uma das causas de perda auditiva e é bastante comum na sociedade moderna, em alguns tipos de trabalho. Então, e ele vai gerar zumbido de novo. Por quê? Porque ele lesou a audição. Tá, perfeito. Então, isso é até legal da gente falar, porque às vezes eu vejo assim, né? Muito na internet, isso assim. Existem não sei quantas causas de zumbido. Na verdade, existem não sei quantas causas de lesão auditiva. Ah, tá. Né? Causa de zumbido, eu vou ter a perda de audição e eu vou ter algumas outras coisas que podem favorecer a ele aparecer, a ele ficar mais alto, né? Que depois a gente até pode esmiuçar um pouquinho melhor isso. Mas o que... diabetes, colesterol alto, questões hormonais, trauma, exposição a som alto, depois falo do cotonete. Tá. Tudo isso vai fazer o quê? Vai por vias diversas matar célula auditiva, né? Então, e a partir daí é tudo igual. A partir daí é tudo igual. O que pode mudar é porque, vou dar um exemplo aqui, diabetes. Diabetes eu posso ter uma lesão da célula auditiva, mas o diabetes também pode gerar uma neuropatia, pode levar um problema no nervo, ele também pode levar a uma neuroinflamação. Nossa. Então, eu vou ter soma de coisas, tá? Entendi. Mas, de certa forma, é tudo perda auditiva. É mesmo, né? É verdade. O cotonete, então, assim, ele não deve ser usado, não é recomendado, mas ele não vai causar zumbido, nem perda de audição, a menos que haja um trauma. Né? Então, eu preciso machucar, eu preciso romper meu tímpano, e eu preciso não só romper meu tímpano, como eu preciso machucar as estruturas internas. Então, é um trauma bem grande. Mas eu já vi vários, né? Paciente que põe o cotonete aqui e vira para pegar uma coisa, cotonete na orelha, bate, uma coisa perfura, né? Então, mas são acidentes, né? Um acidente. Agora, por que o cotonete não deve ser usado? Porque ele tira
proteção. A cera é uma proteção da pele. E ela não precisa ser removida, exceto em casos Isso. onde ela está com acúmulo, que aí ela vai atrapalhar a audição. Senão, não tem necessidade nenhuma. Inclusive, está na caixa do cotonete. Que Não ninguém nunca usar, leu. não introduzir no canal Que auditivo. ninguém nunca leu, né? Legal. É, além da audição, que outras causas podem provocar o zumbido? Estresse, ansiedade, tensão Boa. muscular. É. Então, é isso que eu estava falando, né? Então, tem a lesão auditiva, né? Foi lá o start. Então, tem a nuvenzinha. Pode ser até que o zumbido não existiu ainda. Então, nesse caminho que o som passa no cérebro ali, ele pode sofrer influência de alguns outros sistemas. Dois sistemas que influenciam demais o zumbido e que podem tanto ser a gotinha que faltava daquela nuvem para aparecer a chuva, quanto fazer a chuva aumentar de intensidade. Então, eu posso ter um zumbido prévio, mas que era Nossa. baixinho por anos, aí de repente ele ficou alto, né? Então, ter algo a mais, um deles chama sistema somatosensorial. Então, o que que é isso? É toda a informação de dor e disfunção da musculatura, dos tendões e articulações. E aí, esses da região de cabeça e pescoço, eles vão por vias neurais que estão de mãos dadas com a via auditiva lá no cérebro. Nossa, aqui, É. cabeça e Então, pescoço. por isso que às vezes a gente fala assim, o problema da coluna pode dar zumbido. Então, pode dar Nossa. zumbido, porque esse caminho vai chegar lá na via auditiva e vai botar uma gasolininha naquele foguinho que podia ser pequeno só pela lesão auditiva, né? E aí, então, entra problemas de coluna, desde hérnias até só tensões, a problemas da ATM, má ATM. oclusão, né? Bruxismo, às vezes até um problema lá no ombro, mas que vai fazer toda uma repercussão nesse sistema de postura, né? Nossa. Então, tudo isso influencia também, que é o sistema somatosensorial, e o outro sistema que chama sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, esse realmente regula bastante, tá? Tudo isso que a gente está falando, por que o zumbido sobe, desce, no fim, é modulado lá no nosso cérebro através dos neurotransmissores, né? Quem faz um neurônio conversar com o outro é o neurotransmissor. Então, no zumbido, a gente já tem um desbalanço entre neurotransmissores excitatórios, que em geral estão ativados, e os inibitórios que estão faltando um pouco. Quando eu tô com esse meu sistema de emoções meio desregulado, ou mais ansioso, deprimido, eu tenho mais desregulação desse sistema ainda. Então, há uma tendência do zumbido ser olhado com mais valor do que ele precisaria, né? E aquilo que eu falei antes, tudo que tem valor fica no centro das atenções. É O que não tem verdade. valor vai para um outro lugar, né? Então, estresse, nossa, doutora, eu fiquei preocupado, meu zumbido foi nas alturas. Piorou a audição, né? Houve mais lesão? Não. Não é a base lá que mudou. O que mudou foi o caminho que ele está passando, que antes estava uma calmaria, e agora veio um maremoto, né? Então, tudo isso tem que ser olhado como fatores para tratar também. É o equilíbrio emocional, né? Mas, É gente, é tudo, né? tudo, né? E para zumbido, olha, eu vou te dizer que é fundamental. Eu sei que você pesquisa muito mindfulness, né? Essas questões Uhum. de estar, né, é, indicando meditação, né, para o seu paciente, né? Tem todo um. Eu sempre falo assim, cada indivíduo tem a linha que mais lhe apetece, né? Mas a gente precisa encontrar um caminho para equilibrar esses sistemas, né? Claro que a gente pode fazer alguns tratamentos, então, eventualmente a gente pode fazer uma neuromodulação, estimular nervo vago, tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar esse sistema. Mas a ideia é como que eu vou fazer isso vingar no meu dia a dia, né? Então a gente precisa aprender a como regular todas essas emoções, né? Então, o problema ele não vai deixar de existir na vida nunca, né? Então, um dia eu vou ter uma doença, no outro dia eu vou ter um problema na minha família, no outro dia vai acontecer uma coisa importante no meu trabalho, e a gente vai vivendo assim. Mas como a gente vai conseguir passar por aqueles momentos, né, sem que a nossa saúde esteja completamente bagunçada? Vai impactar? Sempre vai. Ninguém vai passar aqui em brancas nuvens, né? Imagina, Mas eu preciso conseguir que aquilo não me desestruture. Então, tem gente que vai ser mindfulness, que eu gosto muito, porque é uma forma de meditação
que não fica com aquela ideia de não pensar em nada, né? Na verdade, é foco, né? É atenção plena, aprender a estar pleno naquilo que eu preciso estar pleno, né? Pode ser escovar os dentes, Pode ser o que eu tô né? fazendo aqui, né? Eu tô aqui, eu tô te olhando, Tomando né? água, Então, assim, né? eu não tô dispersa, eu não tô pensando no que eu vou fazer depois, né? Então, é focar no aqui e no agora, de forma que o que não deveria estar me ocupando, e o zumbido invade muito, né? Então, ele não me tire dessa atenção, né? Então, é uma estratégia muito Muito legal, legal, né? né? Ela também não está vinculada a uma religião, então, às vezes tem isso, né, uma meditação mais para a linha mais budista, mas então, não tem, né? Então, isso atinge qualquer pessoa, qualquer público. Mas às vezes eu mando dançar, às vezes a pessoa ama dançar. Que legal! Dançar é o que Gostei. faz ela ficar em êxtase. Muito Cara, legal. que é uma coisa que vai regular mais neurotransmissor do que estar Nossa, feliz, atividade física estando né? feliz. Do que uma dopamina Nossa, é saudável, mesmo. né? Então, então não é sempre que vai ter uma meditação. Tem gente que não consegue meditar de É jeito nenhum. mesmo. É. Tá bom? Então vamos correr, vamos fazer musculação, vamos dançar, mas vamos encontrar um lugar que aquele é o seu lugar, né? Perfeito. Aquele é o seu lugar de regulação, né? É. Rezar. Tem gente que tem uma Verdade. fé muito grande. Vamos abraçar a fé, gente. Né? Tem um monte de estudo lindo de ciência que mostra que ter fé, independente no que você tem fé, isso modula completamente Lindo, seus né? neurotransmissores. E aqui só um gancho bem rapidinho. Aham. Eu tava ouvindo um podcast muito legal esses dias com a Candice Pome Ah. sobre longevidade. E Ai, eu gosto adoro de falar esse isso porque assim, tema. eu achei fantástico. Ela falou assim, tem uma pesquisa que mostra que idosos que são otimistas em relação ao envelhecimento, eles vivem em média 7 anos a mais Que do que os delícia, que outros. bárbaro. Então, assim, é E isso. vivem Vamos bem. olhar bem, melhor. Então, vamos tentar olhar o copo mais cheio, né? Meio Boa. cheio. Meio cheio. Não é fácil, mas é possível de ser aprendido. E eu acho que é um exercício diário. É um exercício diário. Mas não é um estalar de dedos e dizer, eu vou amanhã. Amanhã Não, vou não virar é. otimista. Não é. E talvez você nem deixe de ser um pessimista, mas você consegue se educar a trabalhar de outra forma, começar a ter uma visão de outra forma. Super importante para a Muito, vida, para demais, tudo, pra né? tudo. Tatiane, vamos falar de zumbido sintoma versus zumbido doença, Legal, né? legal. Qual a diferença, né, entre o zumbido como sintoma e o zumbido como doença? Ele gera muita confusão, né? Na verdade, assim, ó, o zumbido, ele é um sintoma, né? Por definição. Não falei que é uma adaptação do sistema nervoso central à lesão auditiva? Tá bom, então ele é um sintoma. Sintoma de que essa via está hiperativa, sintoma de que alguma coisa está desregulada, mas ele por si ele não é a doença, então ele não vai, isso já aproveitando o gancho, causar lesão cerebral. A presença do zumbido ali ele não destrói neurônio, legal. né? Não faz Isso é nada importante. disso. Então, por definição, é isso. E até pouco tempo atrás sempre se usou esse termo. Zumbido é um sintoma de alguma coisa que não está bem. Só que o que mais moderno se entende? Que sim, existe um zumbido que é doença, no sentido de que, quando ele passa a impactar, então, a presença do som impacta a qualidade de vida do indivíduo, por mais que ele não vá causar lesão, ele precisa ser visto como uma doença. Qualidade de sono, por exemplo. Qualidade de sono, atenção, humor, depressão, né? Por quê? Porque se chega um paciente no meu consultório e fala, doutora, eu vi na internet que não é normal ter zumbido. Eu nem sabia que não era normal, eu tenho zumbido faz 20 anos, mas eu vim porque eu vi que não é normal. Mas nunca impactou, né? A gente vai investigar do mesmo jeito, tá? Você vai ver tudo, vai tratar tudo que for tratável, mas pode ser que você chegue num cenário, vou dar um exemplo aqui, de que esse indivíduo tenha uma perda de audição relacionada à idade, por exemplo, pequena e que ainda não dê para pôr um aparelho. Mas eu não vou conseguir reverter aquela lesão. A célula auditiva não vai voltar a funcionar. O resto, ele está ótimo. Pensa no cenário perfeito, né? Um cara metabolicamente saudável, ativo, dorme bem, tá tudo bem. E o zumbido não o incomoda. Eu preciso fazer alguma coisa? Eu não preciso fazer mais nada. Então, esse é um zumbido sintoma. Perfeito. Né? Agora vem o mesmo cenário
Assim, doutora, eu tenho um zumbido que tá me enlouquecendo. Ai, que Ele horror. surgiu tem 5 dias, Meu mas eu Deus. não tô conseguindo dormir. Eu não tô conseguindo... não, 5 dias exagerei aqui porque não vai dar pra fazer o cenário que eu quero. Mas vamos ver se Tá. tem 2 meses que eu tô com zumbido e desde então minha vida parou, né? Eu não tô dormindo, Meu eu tô Deus. sempre irritado, não sei o quê. Aí eu investigo essa pessoa e ele tem a mesma perda auditiva de o senhorzinho que tá e que não dá pra botar... E o resto, ele tá ótimo. Ótimo assim, ele come bem, ele não está dormindo, mas ele até então ele dormia, Hum, ele não. Então, não é porque a causa é a mesma perdinha de audição, pequenininha, sem gravidade, o resto ele tá bom, que a gente não vai intervir naquele zumbido. perfeito. A diferença vai ser como eu vou intervir. Eu vou intervir de forma a tratar todos esses impactos. Então, às vezes, eu preciso tratar a depressão que ele desenvolveu. Às vezes, eu preciso tratar a insônia que surgiu, né? Então, nem sempre a gente vai usar a estratégia só para tentar fazer o zumbido desaparecer, para depois as coisas irem para o lugar. A gente vai botando a vida desse indivíduo no lugar que é possível que aquele zumbido desapareça ou que ele venha a ser um zumbido sintoma, Ah, tá. tá? Então muda um pouco as estratégias, mas então a visão é essa. Se eu tenho sofrimento, independente da causa, mesmo que ela seja muito simples, isso vai ter atenção e vai ter foco de tratamento. Nossa, perfeito. É, como é importante um especialista, né, num caso como É, esse. e a gente ouve muito isso, né, dos, às vezes, generalistas, principalmente os mais antigos, não dá bola. Se você não der bola, você fica bem, Não dá né? bola, não é resposta. E não dá, e nem todo mundo é apto a não dar bola, né? É uma questão individual ali. Se o cérebro fosse, se ele conseguisse sempre não dar bola, Que escolher o não ótimo. dar bola, o paciente às vezes nem iria ao médico, O né? paciente não precisaria nem de uma Não terapeuta, né? precisaria. Não Isso, dar bola, né? Então, exatamente. pronto, tá É, tá fácil. fácil, né? Então não é assim. É. Tatiana, existe abordagem diferente, então, para o zumbi do sintoma e para o zumbi do doença. Uhum. Você explicou super bem, né? É, sobre prevenção e controle, o que dá para fazer no dia a dia para evitar o zumbido? Pensa que se tudo parte inicialmente, né, principalmente de lesão auditiva, o ouvido interno, né, nossa orelha, nosso ouvido interno, onde está a célula auditiva, nosso labirinto, ele é um dos órgãos mais sensíveis do corpo humano. Então, quanto mais saudável eu estiver, melhor vai estar meu sistema. Eu vou envelhecer, obviamente, eu vou perder célula, mas eu vou ter nada mais agravando isso, né? Então, é níveis ótimos metabólicos. E aqui, para ouvido, a gente é chato. O bom não é só bom. Aqui a gente precisa do ótimo. Hum, Então, às vezes, alguns pacientes também não melhoram porque eles não conseguem chegar. Ou melhoram, não. Às vezes o zumbido não desaparece, sei lá, né? Porque. Também porque às vezes o ótimo é difícil de alcançar, tá? Mas, de novo, a gente volta para o zumbido incômodo, zumbido doença, doença e zumbido zumbido sintoma. sintoma, né? Se ele tá com níveis bons e tá tudo É. bem. Mas é isso. Então, metabolismo, o que que é? Níveis bons de colesterol, níveis ótimos de preferência, de Perfeito. glicemia, hormônios em ordem, sem falta e sem excesso, tá? Não precisa ficar se entupindo de coisa, Perfeito. porque o excesso também é danoso para esse sistema, Importante né? falar isso. É. Vitaminas de também, não quer dizer que tem que sair suplementando 1.500 coisas. Então, assim, você é uma pessoa idosa que não consegue ter uma absorção legal de nutrientes, talvez você precise de uma suplementação maior. Agora, você é um cara jovem, o intestino funciona legal, você come bem e seus níveis estão bons, talvez você não precise ficar suplementando um monte de coisa, né? Mas a ideia é esse sistema todo organizado, ruído, evitar exposição ao ruído. Se você trabalha com ruído, tem que usar o equipamento de proteção individual direitinho, o tempo todo. Os fones que a gente já falou, né? Então, é basicamente estar saudável, sono, porque o sono é o detox cerebral, né? Então, ali, procurar ter um sono saudável e trabalhar essa mente para que o cérebro nunca entenda o zumbido como algo danoso, Ai, né? que legal. Tá ali na vibe legal, né? Então, No trabalhar essa equilíbrio. cabeça de forma legal também, que isso é fundamental para a saúde. Muito legal. Tatiane, a gente está chegando no final, né? Que é Oh, bom durar pouco. oh, Pois é. eu me empolgo aqui, eu falaria umas 3 horas, Não, e né? eu também, né? Olha, a gente precisa marcar um
um episódio para falar sobre tontura, Faremos. que é super importante, Uhum. né? Falando só brevemente em tontura, nem toda tontura é labirintite, Ai, adoro né? Então é isso, assim, ó. esse Labirintite é uma jargão. inflamação, você tá tonto, procura preferencialmente um especialista, porque senão você vai sair com uma receita de um remédio pro labirinto, que talvez ajude, mas na maioria das vezes não vai melhorar, ou vai passar e depois você vai voltar. Então, é um tontura, esse sim é um sintoma de alguma coisa, que pode ser desde o labirinto, o cerebelo, o pescoço, glicemia, colesterol, tudo isso que a gente falou para Nossa. zumbido cabe um pouco para tontura. É E, isso, ponto. e tontura também precisa ser tratada com um especialista. Também. É isso aí. É. Bom, vamos lá. Você quer deixar uma mensagem final para os pacientes? Breve, né? Eu acho que assim, prevenção é tudo, né? Então, um acompanhamento, né? A atenção aos sinais que o corpo dá. Buscar saúde sem neura, né? Saúde com equilíbrio físico e mental, atividade física, otimismo para a vida, né? Lembrar daqueles velhinhos otimistas que eles envelhecem melhor. Nem me fale. Não ter Meu preconceito, Deus. né? Não ter preconceito se a gente precisar fazer um tratamento. Não ter preconceito se a gente precisar fazer uma psicoterapia para ajudar no zumbido, né? Às vezes o que a gente precisa é resolver todo esse sentimento. Então, acho que essa é a minha mensagem, assim. Não Muito ter legal. preconceito aos tratamentos. Muito legal, perfeito. Foi um prazer. É meu imenso. Prazer mesmo. Ficaria aqui mais 1h30. Com certeza. Né? Sigam Tatiane Vaccari e o Healthcast Alpha nas redes sociais, aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir na mídia eletrônica, no Alpha Channel TV, canal 22, exibido diariamente às 10h30 da manhã para todos os assinantes da Brasil Tecpar TV Alphaville. Se você não for assinante, assista toda a programação através do site e YouTube, ao vivo no Alpha Channel TV, alphachannel.tv.br, gente, não é com BR, não. E também no streaming da Soul TV, canal 322. Também nos canais do YouTube, Tatiane Vaccaro Campos e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha, Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.